Olá, aqui é Paulo César. Bom dia para você, né? Mais um café estoico. Seja qual for a hora do dia, seja qual for o dia que você esteja assistindo isso, gole café estoico, forte, sem açúcar, né? E hoje eu quero compartilhar uma história da minha infância com você. Uma história que marcou minha vida. Na realidade, são duas histórias. Então, é uma história que tem um ensinamento estoico muito profundo, né? Então dê logo um like aqui embaixo, se inscreva no canal se você já não estiver inscrito ou inscrita. E eu vou direto ao ponto, mas antes eu quero lhe dizer que nosso grupo secreto, nosso grupo fechado no Facebook tá bombando. São 7 desafios. Hoje, né? Se você estiver assistindo hoje, estamos no 6º desafio, mas ainda dá tempo de você fazer os 7. Se você entrar hoje. Então, aqui embaixo na descrição tem um link. Vá lá, se inscreva, é gratuito. Você vai ser direcionado para o grupo e tá muito, muito interessante. A interação tá muito, muito boa, tá? Sabe, eu tô feliz de ver pessoas superando seus limites, sabe? Percebendo coisas e compartilhando coisas, tá? Tá fantástico. Agora, vamos logo direto para o assunto. Outro gole. Tá muito bom esse café. Eu queria que você pudesse tomar comigo, mas talvez você nem goste, né? Forte, sem açúcar, ou gosta. Bom, vamos lá. A primeira história é... Eu tive a imensa felicidade de ver Guerra nas Estrelas quando estreou. Eu morava nos Estados Unidos, então eu assisti, fui, sabe, estava no cinema pela primeira vez e eu assisti. Então, é um filme, é uma história que eu tenho um carinho todo especial por ela, né? E eu era pequenininho e criança brinca, menino brinca, né? De bandido e ladrão e não sei o quê. E a gente gostava de brincar de Guerra nas Estrelas, estava no auge. Guerra nas Estrelas. E cada um era um personagem e a gente, né, imaginava que a gente estava no meio do filme, das situações e tudo, e criava histórias e coisa de menino, né? Eu ia dizer coisa de menino americano, mas menino, criança é criança em todo canto, se diverte de todo jeito, né? Então, mas lá, naquela época, naquele momento, isso era o auge. E o, o ator principal, né, o personagem visto como principal no filme era Luke Skywalker, aquele galeguinho, né, do sabre de luz, né, o Jedi, aprendiz de Jedi no primeiro filme, e todo mundo queria ser Luke Skywalker. Eu queria ser Luke Skywalker. Quando a gente ia brincar, eu dizia, eu sou Luke Skywalker, mas eu nunca conseguia ser Luke Skywalker, porque sempre tinha alguém mais esperto, mais rápido, maior, mais forte do que eu, que acabava, né, tomando a vez e sendo Luke Skywalker, e eu era sempre o segundo. Eu era sempre Han Solo. Toda vez que a gente brincava, eu era Han Solo, eu nunca era Luke Skywalker, mas eu tenho um carinho todo especial por Han Solo, porque ele marcou a minha personalidade. E foi o seguinte, um dia, logo nas primeiras vezes que nós estávamos brincando, o garoto, meu amiguinho, que era o Luke Skywalker, ele foi fazer uma coisa, né? Ele foi matar um guarda imperial, foi lá fazer alguma coisa, né? Dentro da brincadeira, da fantasia, da imaginação da gente, né? E ele foi lá, pegou, né, o sabre de luz dele, e na hora que ele foi fazer aquela ação, eu disse, pare! Você não pode fazer isso. Saiu da minha boca. Foi uma coisa meio sem pensar. Eu disse, não, você não, você não pode fazer isso. E ele olhou para mim e disse, por que eu não posso fazer isso? Eu digo, porque você é Luke Skywalker. Luke Skywalker é bonzinho, sabe? Ele é corretinho, ele é certinho, ele jamais faria isso. Aí disse, sim, mas eu quero fazer isso. Eu digo, não pode, não pode, não pode, não pode. Você não pode. Se você quer ser Luke Skywalker, você tem que agir como Luke Skywalker. Você tem que se manter fiel ao personagem. Claro que naquela idade eu não sabia usar esses termos, ser fiel ao personagem, ser coerente com o personagem, mas eu falei isso, né, com aquela linguagem de criança, de dizer não pode, não pode. E foi uma coisa sem pensar realmente. E aí
Ele disse, tá certo, ele se rendeu, né? Aí, imediatamente depois, eu fiz o que ele queria fazer. E aí ele olhou para mim e disse, você não pode fazer isso. Eu digo, eu posso? Eu sou Han Solo. Han Solo não é bonzinho, ele é bom. Han Solo tem um coração de ouro, mas ele é um anti-herói. Ele não está preso a uma ética tão rígida. Ele é um pirata, né? É um contrabandista. Ele, sabe, ele quebra as leis, ele quebra as regras, embora ele seja uma pessoa boa, embora ele esteja do lado do bem, ele tem liberdade de quebrar as regras de uma forma que Luke Skywalker não tem. E aí eu fiz ação. Sabe, aquilo mexeu comigo. Foi uma coisa totalmente espontânea, foi uma coisa sem pensar, mas aquilo, sabe, eu percebi algo naquele momento, muito, muito importante. E aí, né, isso marcou muito minha personalidade. E aí eu quero contar para você a segunda história. A segunda história é realmente a história que eu quero contar. Anos depois, eu adolescente, aqui no Brasil, na fazenda da minha avó, interior de Pernambuco, né? Lá na fazenda, nesse dia é uma fazenda de queijo, né? Muita terra, muito gado, mas nesse dia tinha lá 3 cavalos. Tinha o cavalo do meu primo, tinha o meu cavalo e tinha um outro cavalo. E de repente chegam e estava lá só eu e meu primo. Né? Então eu andava no meu cavalo, meu primo andava no cavalo dele e tinha um cavalo sobrando. E nesse dia chegou lá 2 outros primos. Esses 2 primos eram primos em segundo grau. Né? Eles eram filhos de uma prima da minha mãe. E aí eles chegaram lá, foram passar lá, né, 3, 4 dias, e só tinha, né, de repente nós éramos 4, mas só tinha 3 cavalos. E aí minha avó chegou para mim e disse assim, Paulo César, dê seu cavalo para os seus primos andarem. E eu disse, mas vó, eu vou ficar sem cavalo? E ela disse, dê seu cavalo para os seus primos andarem, você está sempre aqui. Né? Eles vão embora daqui a alguns dias, você vai ficar. Então, dê seu cavalo para os seus primos andarem. Eu disse, mas vó, eles vão brincar, eu também quero brincar. E ela disse, dê seu cavalo para os seus primos andarem. E eu, puto, né? Imagina, de férias, meus primos chegam, eu gostava dos meus primos, queria brincar com meus primos, e eu ia ficar a pé. Dei meu cavalo para os meus primos andarem, eu amava aquele cavalo, sabe? Eu não gostava que ninguém nem andasse naquele cavalo. General, um alazão lindo, sabe? Foi, né? Eu tive alguns cavalos, mas aquele foi o único cavalo que eu realmente gostava, eu realmente amava. E dar meu cavalo para meus primos andarem, tive que dar. E aí cada um montou num cavalo, né? 3 cavalos, estava meu primo de sangue, os 2 outros primos em segundo grau lá, né? Meu primo no cavalo dele, cavalo branco alto, um outro primo de segundo grau no meu cavalo, o outro primo no outro cavalo e eu a pé. Aí de repente eu olho assim, eu vejo aquele jeguezinho, sabe? Tá aquele jeguezinho. O jegue era usado principalmente para ir buscar água, porque na fazenda não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha energia elétrica, era tudo que eu mais amava. Né? Meu maior pesadelo era um dia chegar lá e encontrar a civilização lá. Né? Eu gostava justamente daquilo, né? Daquele, né? De você estar longe da civilização. Né? Desde pequenininho. E aí eu olhei para aquele jegue, e o jegue era usado, estava cangalha no jegue, ia buscar coisa, carregar coisa para cima e para baixo. Eu olhei para aquele jegue e disse, rapaz, eu vou de jegue. Peguei o jegue, botei uma sela no jegue, né? Botei um cabresto no jegue, montei no jegue. E meus primos disseram, vamos. E a fazenda era grande, a gente, né, ia andar, ia passear, ia fazer tudo que
não presta, né? Menino faz no meio do mato e correr e levar queda de cavalo e puxar rabo de boi, enfim. E aí eu montei no jegue, e aí um disse, eu sou o Zorro, o outro disse, eu sou o Cavaleiro Solitário, o outro disse, eu sou o Fantasma. E olharam para mim, eu no jegue pequenininho, e disseram, você é quem? Eu digo, eu sou o tonto. Imediatamente meus primos olharam para mim e disseram, você não pode ser o tonto, você não pode ser o tonto. Eu digo, por que eu não posso ser o tonto? Eu posso ser quem eu quiser, eu sou o tonto. Eu sou o tonto. Já pensou? Eu sou o Zorro num jegue. Eu sou o Cavaleiro Solitário num jegue. Meu primo tinha um cavalo branco, ele era o Cavaleiro Solitário. Né? O outro cavalo era marrom, mas bem escuro, né? Quase preto. Era o Zorro. Né? O outro era o Fantasma. Eu era o tonto. E aí, o jegue pequenininho, né? Eles dispararam na frente. Vão para onde? Tinha uma área na fazenda, né, que era chamada Caiana. E lá tinha muito pé de manga, muito pé de tudo quanto é fruta que você possa imaginar. Vamos para o Caiana. E era um pouco distante. E lá no sertão de Pernambuco, né, seca, né, a mata é fechada. Tem muita área de mata fechada. E tem as estradas, tem os caminhos, tem tudo. Mas se você está no cavalo, a jurema, a mata fechada, principalmente a jurema. Jurema é um pé de pau que tem uns espinhos desse tamanho, bicho afiado que sua bexiga. Se você vai passar no meio do cavalo, por isso que vaqueiro usa aquele, sabe, casaco de couro, chapéu de couro, justamente para se proteger. Porque se você vai num cavalo e você passa no meio daquela mata, sabe, você chega do outro lado todo ensanguentado, sua camisa rasga, aquele bicho rasga sua camisa, rasga você todinho, né? E eu vivia cheio né, ferida, cicatriz, porque eu ia me meter no meio do mato para ir buscar o gado. E aí, o que é que acontece? Meus primos, eles não podiam passar pela mata fechada, eles tinham que seguir o caminho. E eu naquele jeguezinho, que a jurema ela sobe assim, ela é mais fechada em cima. Eu me agarrava no pescoço daquele jeguezinho, metia a espora para cima e o bicho saía na carreira, sabe aquela carreirinha, aquelas perninhas pequenininhas do jegue? Poc, 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 e eu agarrado no bichinho e a jurema passava toda em cima de mim. Porque eu estava ali, baixinho, agarrado no pescoço do jegue e o bicho correndo com tudo. E uma caminhada, sabe, um trajeto que levava para meus primos que estavam a cavalo 20 minutos, 15 minutos, eu chegava em 5, 10 minutos, porque eu cortava o caminho, eu ia pelo meio do mato. E aí quando eles chegavam lá, eu já tinha pego as melhores mangas, as melhores frutas, estava lá deitado, encostado numa pedra e rindo da cara deles. Eu disse, hoje vocês estão devagar demais, eu de jegue, eu chego aqui mais rápido que vocês, é. E meus primos putos da vida. Sabe? E assim foi, os 2, 3 dias que meus primos ficaram lá, né? Teve um dia, uma manhã, uma tarde, que até meu primo, né? Ele quis ficar no jegue, achando que ia se divertir tanto quanto eu, e podia, viu? E podia. Ele tinha tudo para se divertir tanto quanto eu. Mas ele não se divertiu, porque ele não abraçou a coisa, sabe? E aí eu quero lhe contar o grande segredo dessa história. Por que eu estou lhe contando isso? Porque nós todos, na vida, nós temos vantagens e desvantagens. Né? Nós todos temos nossas diferenças e você tirar proveito, né? Você tirar vantagem das situações que aparecem na vida. Essa coisa de tirar proveito, tirar vantagem é muito, né? A gente acha que é feio, e é feio você se aproveitar de outra pessoa, mas a vida lhe apresenta obstáculos. Então, uma coisa estoica muito, muito importante é, os estoicos, eles têm essa frase, eles dizem assim, o obstáculo é o caminho. O obstáculo é o caminho.
A dificuldade que você tem um objetivo e quando você vai em busca do seu objetivo, é óbvio que vão aparecer obstáculos, é óbvio que vão aparecer dificuldades, é óbvio que vão aparecer situações na sua vida, né? Tem uma pedra no caminho, tem um buraco no caminho, de repente você tem que ir de jegue, né? E esses obstáculos, quando você solta, quando você aceita o que é, quando você para de reprimir, resistir ou, sabe, se identificar com o obstáculo, com o problema, o ego, ele deixa de se alimentar. E quando ele se alimenta, ele meio que fica sem força. E aí você tem a oportunidade de enxergar a situação como ela é. Você tem a oportunidade de ver soluções. E até, muitas vezes, de ver que aquilo que parecia um obstáculo, na realidade, né, foi uma chave, foi alguma coisa que lhe trouxe grande crescimento. Muitas vezes a gente só enxerga isso muito depois, né? A gente sofre, rejeita, reprime, resiste, né? E acaba passando por cima daquele obstáculo, ou, né? Quando passa por cima do obstáculo, assim, com muito sofrimento, desnecessário, e depois lá na frente a gente olha para trás e diz, rapaz, sabe, aquilo que aconteceu me trouxe tanto bem. Sabe assim, se você pudesse voltar atrás, você preferia passar por aquela dificuldade de novo, só pelo crescimento, só pelas oportunidades que aquela dificuldade lhe trouxe. Eu sei que a história que eu lhe contei é uma história de criança, uma história simples da minha infância, mas, sabe, meus primos em segundo grau terem chegado lá, eu ter ficado sem cavalo, sabe, primeiro eu me diverti pra caramba, eu me diverti muito, sabe, eu me diverti tanto mais do que eles, né? Eu fiquei chateado, mas aí eu disse, bom, tô de jegue, eu tô de jegue, é o que é, então vamos tirar vantagem dessa situação, vamos aproveitar ao máximo essa situação, já que está todo mundo de cavalo e eu estou de jegue, então vamos se divertir. E outra coisa, quando eu olho para trás, aquele jeguezinho, ele marcou minha personalidade, ele marcou profundamente minha personalidade. Aquela situação foi um aprendizado, muito do que eu sou hoje, muito da forma como eu enfrento os obstáculos que aparecem na minha vida. Eu aprendi em muitas situações, em várias situações, sabe? Mas uma das lições, uma das grandes lições foi aqueles dias que meus primos passaram lá e eu fiquei de jegue, sabe? Foi o enxergar que eu não imaginava. Eu juro, né? Essas coisas acontecem assim, a gente não imagina o quanto a gente... Eu achei assim, bom, tô de jegue, então vou me conformar, né? Mas não foi uma conformação. Quando eu simplesmente, né, eu não sabia o que era soltar naquela época, mas, né, eu soltei a parte negativa, eu soltei a frustração, eu simplesmente disse, eu estou de jegue, eu vou de jegue, vamos de jegue, né? É o que é. E aí a coisa, né, fluiu, a coisa, de repente estavam meus primos com inveja de mim, porque eu estava de jegue, né? Tava lá, eu podia estar olhando para os meus primos e dizendo assim, rapaz, eu não estou me divertindo porque eu tô de jegue. E de repente estavam meus primos olhando para mim e disseram, rapaz, esse palhaço está se divertindo muito mais do que a gente na bexiga desse jegue, tá, né? E é isso aí. Então, o obstáculo é o caminho.
Isso é um grande ensinamento histórico. Enxergue o obstáculo como caminho. Solte, apague, limpe, né? Todos esses obstáculos internos. Porque sabe qual é o obstáculo? Não é o jegue, é o jegue que está aqui dentro. O obstáculo não é aquela pedra, é a pedra que está aqui dentro. E quando você solta essa pedra que está aqui dentro, a realidade se transforma. Então é isso aí, né? Minha história foi essa, eu espero que não tenha sido muito chata. E, né, dê um like aqui embaixo se você ainda não deu, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito ou inscrita. E aqui embaixo, vá lá, né, se inscreva, vá lá pro nosso grupo secreto no Facebook, porque tá muito divertido lá, né? E vamos de jegue. Até amanhã.